A polícia fez hoje uma nova operação contra bebidas adulteradas na capital e também na Grande São Paulo. O repórter Misael Mainetti trazendo as últimas informações, quais locais foram fiscalizados, já um balanço dessas apreensões e os casos confirmados, meu caro Misael Mainetti, nesse assunto que vai ganhando uma proporção muito grande. Boa noite, bem-vindo. Bastante coisa para atualizar. Tiago, muito boa noite a você e a todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. O metanol em bebidas alcoólicas, uma grande preocupação aqui na Grande São Paulo e em todo o país já. Afinal, está todo mundo preocupado com uma possível expansão, entre aspas, dessa substância. Hoje, 128 mil garrafas de vodka foram recolhidas em uma operação que foi aí rodando em distribuidoras. Foram 4 lugares, 4 estabelecimentos onde houve a apreensão e interdição. 2 estabelecimentos ficam em Barueri, na Grande São Paulo, e outros 2 na capital paulista. Também teve uma operação no interior de São Paulo, na cidade de Americana. Foi encontrada ali bebida falsificada, mas não foi encontrado o metanol. Mesmo assim, isso prova a veracidade, quão sério é o assunto quando a gente fala em falsificação de bebidas alcoólicas. Atendendo aí ao seu pedido em relação ao número de casos que a gente tem até o momento, de acordo com o governo de São Paulo, até o momento são 10 casos confirmados de intoxicação por metanol, outros 27 estão sob investigação. Uma morte foi confirmada por intoxicação por metanol depois do consumo da bebida adulterada. 5 mortes seguem também em investigação. Além do estado de São Paulo, a gente tem casos em Pernambuco, que investiga 2 mortes. Tiago, portanto, uma grande preocupação, os números sobem e vale lembrar aqui, a gente tem que ficar atento às atualizações, porque tem mortes confirmadas por etanol, mortes suspeitas, por causa de etanol e os casos suspeitos também. Tiago? Importante fazer essa diferenciação e aguardar outras informações. Agora, Misael, nessa crise tem chamado a atenção a troca de farpas entre os governos federal e aqui de São Paulo. Por quê? Tiago, já começo essa participação aqui ao vivo dizendo que é óbvio que a gente precisa de um trabalho conjunto entre todas as instituições, municipal, estadual, federal, ainda mais quando a gente fala dessa situação de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. Mas fato é que dá para trazer narrativas. Então, aliados trazem narrativas em cima de tudo que está acontecendo. Começo trazendo, então, para o aspecto político, governo Tarcísio de Freitas. Quando isso começou, teve uma coletiva de imprensa, o governador do estado de São Paulo cancelou um compromisso e ao lado do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, fez uma coletiva de imprensa para falar de um trabalho conjunto entre o estado e a prefeitura por meio de Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista, pelo MDB. E aí a gente tem o governo Lula, que abriu o inquérito pela Polícia Federal, PF, dizendo que queria saber se todos os casos ficavam restritos apenas ao estado de São Paulo ou se havia mais casos. Inclusive o diretor da PF, Andrei Rodrigues, disse que a resposta viria rápido. Mas eu destaco 2 momentos que foram cruciais para a oposição. Quando Tarcísio de Freitas, na segunda-feira, foi visitar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, que cumpre prisão domiciliar. Ali começou uma narrativa da oposição e também da internet em dizer que Tarcísio de Freitas deveria estar aqui fazendo esse trabalho in loco para fazer essa investigação. O fato é que foi uma visita rápida e Tarcísio voltou no mesmo dia. E outro ponto, outro momento chave foi na coletiva de imprensa, onde Tarcísio negou onde Tarcísio negou suspeita de envolvimento do PCC ou de facção criminosa. Tarcísio não descartou, mas alguns lugares, algumas mídias e também a oposição disseram, Tarcísio de Freitas descartou o envolvimento do PCC. Não, naquele momento ele disse que não havia indícios, portanto, ainda pode ter indícios. Dito tudo isso, vale relembrar que antes
disso, a gente teve a morte do delegado de Polícia Geral de São Paulo, Rui Freitas, e naquele momento a Polícia Federal ofereceu ajuda ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que agradeceu, mas negou e disse que confia no trabalho da Polícia do Estado de São Paulo. Em agosto também teve operação da PF na Faria Lima, Coração Financeiro de São Paulo, e naquele momento houve 2 coletivas de imprensa, uma do governo federal e uma do governo estadual. Tudo isso acontece em meio às eleições presidenciais se aproximando. A gente tem esse cenário de Tarcísio de Freitas repetindo várias vezes que não vai ser candidato à presidência da República, fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos Ricardo Nunes também falando: Tarcísio não vai se reeleger, Tarcísio não vai tentar a reeleição, ou melhor, Tarcísio não vai tentar a eleição ao Planalto, mas Ricardo Nunes ali colocando que é um cabo eleitoral fiel a Tarcísio de Freitas. E aí a gente tem diversos contextos, Valdemar Costa Neto do PL falando uma coisa, Eduardo Bolsonaro falando outra, mas dentro de tudo isso que a gente vê do metanol, a gente vê um posicionamento entre PF, entre o governo federal e entre o governo estadual e municipal, que estão juntos. Agora, é narrativa política, depende, né, da oposição ou da situação falarem a respeito, é aquela coisa, cada um faz uma leitura, cada um faz uma narrativa. Fato é que tudo isso, né, conta pontos agora e mais para frente. Vocês aí no estúdio podem discutir melhor essa situação. Tiago? Sem dúvida, Misael Mainetti, até daqui a pouquinho. Deixa eu passar a palavra para o Fernando Capês, que foi diretor aqui do PROCON em São Paulo, comandou o PROCON. O que é o mais primordial nesse momento para se tocar essa crise, hein, Capês? Porque, claro, a população fica assustada, as pessoas ficam com medo de consumir, os bares também não sabem muito o que fazer. Ô, Tiago, é o seguinte, o crime organizado, ele é desburocratizado, trabalha 24 horas por dia, toma decisões rápidas, enquanto o Estado fica batendo boca e politizando entre Polícia Federal e Polícia Estadual uma questão política, ideológica, partidária, quando deveriam estar todos unidos na investigação do crime e no combate ao crime organizado. Olha, o crime organizado, nos últimos 3 anos, só nos últimos 3 anos, faturou cerca de 350 bilhões de reais. E um dos ramos que ele mais fatura é o contrabando. Contrabando de eletrônicos, contrabando de cigarros. Então, isso tem, sim, um ar de crime organizado, porque, ao que tudo indica, está algo espalhado, já aparecendo em mais de um estado, conflito interestadual. E as polícias têm que atuar todas em cooperação. A Polícia Federal dividindo informações com as polícias civis dos estados, principalmente São Paulo e Pernambuco, porque o que nós estamos vendo aqui? Você tem, primeiro, aquisição de garrafas, de frascos de bebidas alcoólicas que já foram utilizadas e são comercializadas ou simplesmente dispensadas e acabam caindo na mão das organizações criminosas. De posse dessas garrafas de vodka, garrafas de uísque já usadas, vazias, o crime organizado consegue colocar os invólucros falsos e aí ele preenche com o que ele quiser. E é claro que, como se faz isso em creatina, se faz em outros produtos que são utilizados muitas vezes em academias, na bebida alcoólica também está sendo feito. Então, é necessário, nesse momento, muita atenção. A informação é a base de tudo, investigar a procedência nos estabelecimentos comerciais, começar, você disse do PROCON, o PROCON tem que fiscalizar os estabelecimentos para tentar identificar qual a procedência dos frascos, das garrafas, de quem que eles estão comprando, a começar pelos estabelecimentos onde se detectou o envenenamento de consumidores. A situação ela é grave, porque envolve agora riscos de vida, riscos de morte e riscos à saúde dos consumidores, e é fundamental nesse momento que se comece a trabalhar em sistema de força-tarefa, partilhando informações com todos os órgãos envolvidos, do PROCON, passando pela Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Federal também. O crime organizado se aproveita dessa desorganização e dessas polêmicas inúteis que têm conteúdo político, quando deveriam ter simplesmente aspectos profissionais de eficiência.